queria agradecer a presença de todas, de todos aqui com a gente nessa tarde. É mais um Conversa, Dancep Conversa, para a gente falar um pouquinho sobre produção e gestão cultural. Então, essa é uma iniciativa do Colégio Estadual do Paraná, da Escolinha de Arte e do Dancep, do Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná. E a nossa ideia é conversar mesmo. Nós temos duas convidadas e um convidado que vão conversar um pouquinho com a gente hoje sobre suas experiências no campo da gestão e na produção cultural. Então, queria só deixar claro para vocês que a gente vai ter um momento onde eles vão falar dessas experiências, e no final do nosso bate-papo a gente retoma aí para tirar algumas dúvidas, para a gente dialogar, continuar conversando um pouquinho, tá? A mediação será feita por mim, eu sou o professor Fernando Nascimento, junto com a professora Adriana Teles, onde nós vamos aí dialogar com os convidados e conversar um pouquinho com vocês. Então, uma excelente conversa a todos e todas. Adri, o teu microfone eu acho que está desligado. Enquanto a Adri liga o microfone, uma questão bacana para a gente deixar claro que essa conversa, depois ela vai estar disponível ali nas nossas redes sociais, e daí fica o convite para vocês compartilharem com os colegas de vocês, para que a gente possa fazer com que esse momento aqui chegue a outras pessoas também. Adri? Então, eu passo agora a apresentação, né, da Cristiane Olivieri, que é advogada com especialização em gestão de processos comunicacionais e culturais pela ECA, pela USP, né, de São Paulo, e mestrado em política cultural também pela USP. Master em administração das artes pela Universidade de Boston, é diretora da Olivieri Associados Advocacia, atuando na área de consultoria para cultura, comunicação e entretenimento há 30 anos. É coautora do livro Direito, Arte e Liberdade, do Guia Brasileiro de Produção Cultural, editado desde 2007, e última edição Cidades, em 2016, e autora do livro Cultura Neoliberal, Leis de Incentivo como Política Pública de Cultura, e também é integrante do Fórum Brasileiro de Direitos Culturais. Heloísa Sampaio é gestora cultural, produtora executiva e artista, bailarina, professora e coreógrafa, formada em produção cênica pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduanda em linguagem e poética da dança pela FURB e estudante de relações públicas pela Universidade de Santa Maria, realizadora do projeto Apura, Projetando Artista, sócia proprietária do Encena Centro de Dança de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, representante do Setorial de Dança e presidente do Conselho Municipal de Cultura de Frederico Westphalen. E temos também conosco Elton Bars, que é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Antropologia Social pela mesma universidade, secretário-geral do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba, presidente estadual do PCdoB Paraná, funcionário de carreira da Fundação Cultural de Curitiba há 35 anos. Então, sejam bem-vindas, bem-vindo, Elton. E nós iniciamos a nossa conversa com a Cris Olivieri, que vai falar um pouco para a gente sobre o histórico brasileiro das políticas públicas para a cultura e arte e ações para que se implemente uma cultura, uma política pública. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, o tema é de fôlego, então eu vou tentar falar um pouco sobre os últimos 30, 40 anos, né, de como está sendo olhada a política cultural no Brasil. Eu sou advogada que trabalha só na área de cultura, já há mais de 35 anos, então eu venho acompanhando todo esse processo de implantação dos sistemas, dos incentivos fiscais, das mudanças, né, federais, estaduais, municipais. A ideia é a gente falar aqui um pouco de como foram estabelecidas essas políticas e onde a gente está hoje. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação, porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas acompanharem.
A gente pode, não sei como é que vocês querem fazer, mas a gente pode fazer, sei lá, se alguém tiver perguntas, pode ir fazendo perguntas e tal, a gente vai fazendo isso de uma maneira mais... com a participação de todo mundo, que acho que é mais interessante, não é? Então, assim, deixa eu ver se eu, só um segundo, ver se eu consigo fazer uma maneira que eu veja vocês também, acho que não, né? Cris, eu acho que isso só seria possível se você tivesse ao mesmo tempo em 2 equipamentos. Ah, tá bom. Bom, então, qualquer coisa, qualquer um de vocês pode, tipo, falar, em vez de levantar a mãozinha, Beleza. né? Ok, qualquer coisa eu já fico aqui na mediação e vou te avisando, tá legal? Tá ótimo, então. Pronto, tá todo mundo vendo a tela? Sim. Então, beleza. Estamos sim. Então, vamos lá. Como é que é o financiamento da cultura no Brasil hoje, majoritariamente, né? A gente tem uma estrutura de financiamento bastante centrada nos incentivos fiscais, né? A gente tem incentivos fiscais à cultura na esfera federal, estadual e municipal, sempre ocupando o mesmo modelo, né? Então, que o Estado abre mão, né, de uma quantidade de impostos para que sejam aplicados diretamente pelo particular, pelas empresas, ou mesmo pelas pessoas físicas dentro dos projetos. A gente tem uma segunda vertente de financiamento que é mais volátil, às vezes tem mais dinheiro, às vezes tem menos dinheiro, que são os fundos públicos, e a gente tem toda a verba despendida diretamente pelos estados, né? Então, os próprios estados têm equipamentos, estruturas, então, centros culturais, teatros, museus, espaços que são mantidos pelos estados, pelo governo federal, estadual e municipal, então, que são verbas diretas e que tem uma contratação de pessoas diretamente. Então, dentro do incentivo fiscal, o meio mais conhecido é a Lei Rouanet, né, também hoje chamada de lei, quer dizer, na verdade, ela sempre foi Lei de Incentivo à Cultura, Rouanet é o apelido, mas hoje as pessoas têm tentado fugir do nome Lei Rouanet, já que ela traz uma carga não muito boa. Então, a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura Federal, né, um dos grandes mecanismos. No ano passado, em dezembro, foi captado 1,4 bi, então é bastante dinheiro colocado na cultura. O grande financiamento vem dessa linha. A gente tem as leis estaduais, então a maior parte dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, entre outros, tem incentivos fiscais vinculados ao ICMS, então o estado deixa de receber o imposto estadual, que é o ICMS, para que seja aplicado na cultura. A gente tem as leis municipais, então São Paulo, Rio de Janeiro, acho que Distrito Federal, Belo Horizonte, você tem as grandes capitais, normalmente tem as leis municipais, em que a prefeitura deixa de receber ISS e IPTU para aplicação nos projetos culturais. Então, o incentivo fiscal é bastante intenso, viabilizando diretamente os projetos, né? O dinheiro vai para os projetos aprovados. Para além disso, a gente tem isenções, então as isenções para o papel, para o livro, para algumas isenções para as organizações sem fins lucrativos, que são as ONGs, e eu não sei se alguém tem acompanhado, tem tido até uma discussão intensa, porque tem um projeto de lei do Congresso querendo retirar a isenção, né, dos livros. Depois a gente tem os fundos públicos, o Fundo Federal é o Fundo Nacional de Cultura, que ele faz parte da Lei 8313, que é a Lei Rouanet, então a gente vai ver lá na frente, que é um tripé, e que ele deveria ter um valor bastante importante todo ano. Só de loteria federal, né, que é um dos valores que alimentam o Fundo Nacional, deveria ter uns 400 milhões por ano. Só que esse fundo ele é contingenciado recorrentemente pelo governo federal e o dinheiro não chega no fundo e, portanto, não chega para os projetos. A gente tem a Lei Aldir Blanc, que injetou 3 bilhões, com B, né, BI, 3 bilhões de dinheiro na cultura, dos quais foram gastos 2,3 bi,
né? Não foi possível em um ano gastar toda a verba através dos estados e municípios, mas que foi um fundo muito, muito importante para a construção do financiamento, especialmente num ano de pandemia, e que ajudou também a criar um sistema nacional de cultura, né? A gente tem lá na Constituição a obrigação de ter esse sistema, mas ele não foi implantado oficialmente até hoje, e todo mundo dizia que era impossível e que era muito complexo. A Lei Aldir Blanc, de alguma maneira, implantou isso a fórceps, porque pela Lei Aldir Blanc o dinheiro não é distribuído diretamente pelo governo federal, mas pelos estados e municípios. Então, o governo mandou o dinheiro para os estados e para os municípios, eles é que fizeram a seleção dos projetos e injetaram dinheiro nas produtoras, nos artistas, nos profissionais vinculados à cultura. Então, na verdade, se estabeleceu com isso, com todos os registros de projetos e pessoas, um sistema, né? Hoje você tem, ainda não completamente implantado, mas com bastante informação, quem são as pessoas que trabalham na cultura por conta da chegada desse dinheiro para as pessoas. A gente tem, além desses fundos, alguns fundos estaduais, que geram vários editais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, foram lançados vários editais agora, essa última semana, mas a gente tem visto, especialmente agora na pandemia, todos os estados e municípios lançando fundos estaduais, fundos públicos, verba direta do orçamento para o subsídio, o financiamento de vários projetos e de manutenção de instituições. Aí, dentro da manutenção dos equipamentos, é a verba que diretamente é aportada pela administração pública nos equipamentos. Então, a gente tem vários museus, que são federais, estaduais, municipais, instituições culturais, centros culturais, às vezes teatros, espaços de bibliotecas, que são todos mantidos diretamente pela administração pública e colocados à disposição da população. Tem um modelo bastante utilizado, especialmente nos últimos 20 anos, que são as OSs. A OS é uma organização sem fins lucrativos, né, uma ONG, com a participação do Estado, e, na verdade, as OSs são um modelo de organização sem fins lucrativos para administrar patrimônio público. Então, sempre que você tem uma OS, você tem um patrimônio público agregado a essa OS. Então, você tem um teatro, que é público, e uma organização do terceiro setor, que administra esse espaço com um contrato de gestão com o poder público, que coloca uma grande parte, normalmente a maior parte do financiamento das atividades neste espaço, mas aí é uma instituição livre, inclusive, para receber doações de pessoa física, para conseguir outros apoios de permutas e até outros apoios via incentivo fiscal. Então, assim, hoje a gente tem um pouco esse modelo instalado no Brasil, sendo que a maior parte da grana você tem dentro da manutenção dos equipamentos, você tem bastante também investimento que é direto do Estado, mas aí é através de funcionarismo público e dentro das regras da administração pública. Você tem, historicamente, o incentivo fiscal sendo muito forte, e nesse último ano, por conta da pandemia e de todas, né, e do momento que a gente vem vivendo, os fundos públicos muito, muito fortalecidos. A Lei Rouanet captou 1.400 bi, a Lei Aldir Blanc disponibilizou 3 bi. Então, de verdade, os fundos públicos foram a grande força do momento. Os incentivos fiscais, eles existem por uma lógica específica. Não é nenhum favor que o Estado faz a ninguém. O incentivo fiscal existe, ele existe para várias áreas, né? Por exemplo, Manaus, quando o governo quis que as empresas fossem para essa região do Brasil, ela deu um incentivo para que as empresas lá se instalassem, né? Assim como quando ele quer reduzir o preço da linha branca, né? A gente tem muito incentivo fiscal para a linha branca, que é fogões, geladeiras e etc. Ele dá um incentivo fiscal para que se mantenha os empregos, para que se venda mais, para que se diminua o preço. Então, assim, tem sempre um objetivo. Então, quando ele renuncia,
através da Lei Rouanet, através das leis de incentivo fiscal, é para, de verdade, fazer com que o dinheiro chegue para a produção cultural. Ele faz isso por 2 motivos, porque ele entende que é uma atividade que precisa de apoio e porque ele entende que o particular vai fazer mais e melhor do que o Estado, porque ele poderia dar o dinheiro diretamente, mas ele renuncia e deixa que a sociedade se organize, escolha e viabilize. O primeiro modelo de incentivo fiscal à cultura que a gente teve no Brasil é de 1986. Para vocês terem uma ideia, o primeiro modelo de incentivo fiscal americano é de 1922. Ou seja, eles, 60 anos antes do que o Brasil, já usavam os incentivos fiscais para a cultura. A conhecida, que ficou conhecida como Lei Sarney, ela é de 86 e ela durou muito pouco tempo. O modelo dela era de que o patrocinador, né, as empresas, as pessoas físicas, elas colocavam dinheiro numa empresa de natureza cultural. Então, se fosse uma instituição sem fins lucrativos, com objetivos culturais, ou uma empresa, uma produtora de audiovisual, uma produtora de artes visuais, uma produtora de música, era o suficiente para que esse dinheiro fosse considerado como um dinheiro incentivado. E a lógica da Lei Sarney era que o incentivo era de 70% do valor que era colocado em cada projeto. A lei vigorou 4 anos. Em 1990, ela deixou de existir. Ela foi revogada pelo então presidente Collor. O que é importante a gente entender é, não obstante as críticas que foram feitas à Lei Sarney, de que havia desvio de verba, de que havia descontrole, de que a prestação de contas não estava correta, de que tinha crime fiscal, isso nunca foi provado. Não existe um caso apurado de problemas com a Lei Sarney. E ela também não foi revogada por nenhum desses motivos. Com o plano econômico, né, que foi feito pelo Collor, assim que ele assumiu o país, aquele que bloqueou o dinheiro das pessoas, criou o cruzado, ele revogou todos os incentivos fiscais que existiam no país. A Lei Sarney foi junto com os demais. Na mesma época, ele acabou com o Ministério da Cultura, ele criou uma situação, ele acabou com a Embrafilme, enfim, a cultura em si ficou sem nenhuma política estabelecida. E criou, na classe cultural, uma situação muito complexa, e aí começou a se pensar como é que nós vamos sobreviver a essa era. E para sobreviver a essa era, foi criada uma nova lei de incentivo à cultura, que não importa muito o detalhamento dela, foi uma lei que foi criada em São Paulo, chamada Lei Mendonça, porque foi encabeçada pelo então vereador Marcos Mendonça, mas ele tinha uma grande diferença do modelo anterior. O incentivo, ao invés de ir para uma empresa, ele vai para um projeto. Então, você aqui, nesse lado direito, onde no caso da Lei Sarney, a gente tinha uma empresa cultural apenas, aqui a gente tem um projeto incentivado, que é feito por uma empresa cultural, obviamente, mas ele o que você precisa pré-aprovar junto às secretarias o projeto. Estou falando de secretarias porque este modelo é um modelo que foi adotado por todas as leis de incentivo fiscal que existem no Brasil hoje. Então, na área da cultura, ela foi criada pela Lei Rouanet, pela Lei Mendonça, né, uma lei municipal da cidade de São Paulo, criou esse modelo em que você tem o projeto previamente aprovado e que gera incentivos fiscais ao patrocinador, e um projeto que tem uma prestação de contas, tanto de objeto quanto financeira, muito detalhada, e esse modelo, então, foi copiado pela Lei Rouanet e foi copiado por todas as leis estaduais e por todas as leis municipais que estão em vigor hoje. Então, esse é o modelo que existe de incentivo fiscal. Se você quiser fazer um projeto, seja ele qual for, você já sabe que você tem que fazer esse projeto. As leis municipais, estaduais e a federal, eles têm ali os seus detalhamentos, às vezes é um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente lá, precisa ter sede no estado há 2 anos, ou precisa ter um ingresso no preço X, mas o modelo é sempre esse. Então, a lei que a gente tem de incentivo fiscal, que foi feita logo depois da Mendonça, e que é a mais antiga, que tem mais de 30 anos, é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, é importante a gente entender que ela foi criada por um tripé, né? A gente fala muito e faz muitas críticas no mecenato, mas
A Lei Rouanet, ela tem as 3 vertentes: mecenato, Fundo Nacional de Cultura e FICART. O que aconteceu o FICART era uma proposta de investimento, ele seria similar ao FUNCINE, que seriam empresas que se juntariam, colocariam dinheiro num fundo, esse dinheiro seria minimamente incentivado, ainda que parcialmente, para que esse fundo aplicasse em projetos que tivessem grande possibilidade de retorno financeiro, né? Então, vamos dizer, uma atividade de entretenimento, um teatro que fosse atuar numa área que tivesse muita condição de venda de ingresso, enfim, atividades que pudessem ser realmente lucrativas. O que acontece é que o FICART, no final, a lei saiu sem o incentivo fiscal para o FICART, e o FICART ficou sem ter nenhum sentido. Você pode fazer um fundo para aplicar em cultura sem incentivo fiscal, sem precisar aprovar nada. Mas seria a lógica do investimento que nunca foi implantada. O FNC, que seria a segunda perna, que seria o Fundo Público de Cultura, ele teria esse papel de descentralizar, de aplicar informação, de aplicar em fomento. A ideia era que o FNC ele ia ser utilizado para projetos menores, para projetos em regiões mais distantes do Brasil, que tivessem menos acesso às empresas para viabilizar projetos de incentivo fiscal. Ele não estaria tão preocupado com, ou nada preocupado, na verdade, com o impacto na comunicação, né, com impacto na quantidade de público, mas estariam preocupados, sim, em levar o dinheiro para áreas que teriam menos condições, poderia descentralizar no Brasil e ser uma ação de fomento. Para vocês terem uma ideia, em 2015, o orçamento previsto para o fundo seria de 1,8 bi, e, na verdade, eles só gastaram 70 milhões, porque o dinheiro não chega para que a Secretaria Especial de Cultura aplique nos objetivos do fundo. Se a gente imaginar que o Fundo Nacional de Cultura ele é composto por 3% da Loteria Federal, só a loteria daria mais ou menos 450 milhões de reais por ano, um dinheiro que não chega para a cultura. A OAB, junto com o Fórum Brasileiro de Direitos Culturais, fizeram uma ação judicial já há 2 ou 3 anos e está discutindo esse assunto para tentar obrigar que o governo coloque o dinheiro que é do Fundo da Cultura na cultura, ao invés de contingenciar para outros recursos. E, por fim, a gente tem o mecenato. Então, o mecenato, sim, são os incentivos fiscais. Então, quando se fala na Lei Rouanet, ela deveria se falar desses 3 assuntos. Mas o mecenato ficou tão forte, porque é onde tem o dinheiro e onde as coisas são viabilizadas, que ele passou a ser sinônimo da Lei Rouanet, embora não seja essa a definição correta, nem essa sua origem. Para a gente, assim, acho que eu estou misturando meu tempo, né, mas eu já vou terminar. Só para a gente entender um pouco a questão da Lei Rouanet, em números, né, e o que ela representa, já que ela sofre tantas críticas. Como eu falei, o Estado, ele renuncia a uma quantidade de impostos para várias atividades. Então, se a gente pegar 100% da renúncia, né, do que o Estado renuncia para comércio, trabalho, indústria, saúde, apenas 0,48% corresponde à Lei Rouanet. Se você somar a Lei Rouanet com a Lei do Audiovisual, dá 0,66%. Ou seja, é nada em comparação ao que se renuncia para comércio e serviços, que é 29%, a indústria, que é quase 12%. E tem uma coisa interessante aqui, que assim, se você pegar o incentivo de 2018, foi a renúncia para audiovisual e Rouanet foi de 1,4 bi. Esse dinheiro gerou 1 milhão de empregos em 260 mil empresas. Enquanto que, aqui, se a gente pega o da indústria, o incentivo da indústria automobilística no mesmo ano de 2018 foi de 2,3 bilhões. Gerou 215 mil empregos em apenas 31 empresas. Então, assim, do ponto de vista do impacto econômico e do impacto para a empregabilidade, aplicar em cultura é muito mais eficiente do que aplicar na indústria. Por outro lado,
tem uma coisa super importante, que é, dentro de todos esses incentivos que a gente tem no Brasil, apenas assistência social, desporto e lazer prestam contas da verba recebida. Tipo, de cada centavo. Tem que divulgar o governo como patrocinador. Então, você tem lá em todos os projetos. Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e, a nome da empresa, Brastemp, apresentam. E, segundo o ministro Osmar Terra, que foi o ministro da Cidadania, onde já esteve a secretaria, não está mais, disse que apenas 2% da prestação de contas apresentavam problemas. Por outro lado, se você pega os incentivos em todo o resto da cadeia, no trabalho, na indústria, eles se perdem na cadeia de produção, porque você dá um incentivo fiscal para a indústria de carro ou para a indústria de geladeira, você não sabe, não tem prestação de contas desse valor e não tem divulgação direta do governo. Aqui tem uma tabela, não sei nem se dá para vocês verem, mas do que foi captado historicamente na Rouanet. Então, você tem lá, desde 93 até hoje, 21,5 bilhões de reais foram captados através da Lei Rouanet e colocados dentro da produção cultural. Então, de verdade, tem sido historicamente um incentivo mais importante. Eu vou andar aqui mais rápido, porque senão eu não vou chegar aqui. Aqui a gente já falou, né, os incentivos fiscais federais da Lei Rouanet, eles seguem a mesma lógica dos demais. A Lei Aldir Blanc, ela foi publicada, né, em junho do ano passado. É uma lei que foi proposta pela classe cultural, com fortíssimo apoio do Congresso Nacional. Então, ela foi escrita, desenvolvida, aprovada por todos os deputados, com exceção de um. Então, assim, ela teve total apoio do Congresso para se colocar 3 bilhões de reais na cultura. E ela foi dividida em 3 eixos. Um eixo era uma renda mensal de R$600, que foi pago, que era a mesma lógica da renda emergencial do governo federal. Então, quem tinha recebido a renda do governo federal não podia receber da cultura, mas todas as pessoas que, por acaso, não tivessem solicitado ou não tivessem conseguido receber do governo federal, receberam da Lei Aldir Blanc. Ela foi utilizada também para a manutenção dos espaços culturais, então existe uma verba para ser colocada nos espaços, pequenas empresas, cooperativas, por 3 meses. E o espaço que ficou mais livre, que mais foi utilizado, que foram os editais e os prêmios. A verba foi repassada para os estados e para os municípios. Os estados e municípios que criaram a lógica dessa distribuição. A renda mensal de R$600 ficou apenas para os estados, a manutenção dos espaços ficou para os municípios, e os editais, tanto para os estados quanto para os municípios, e, de verdade, foi gasto 2,3 bilhões, os 700 milhões que sobraram, agora existe uma nova lei aprovada no Congresso, prorrogando essa verba para 2021, então ela vai ser agora novamente disponibilizada para que os estados e municípios gastem a diferença do que eles não conseguiram gastar. Então, é importante vocês olharem na sua cidade, no seu estado, que dinheiro que sobrou e em que atividades, em que projetos esse dinheiro vai ser aplicado, porque certamente ele vai estar disponível novamente em todos os estados e municípios. Hoje tem uma nova lei também de editais disponibilizada no... deixa eu tirar aqui, interromper compartilhamento. A gente tem uma nova lei no Congresso, que é a Lei Luiz Gustavo, muito similar à Lei Aldir Blanc, propondo, então, uma nova verba para novos editais para a área de cultura, que está sendo discutida e que eu imagino que vai ser aprovada para que seja disponibilizado, né, recursos para a área, e que daí vai seguir essa lógica de distribuir para estados e municípios, o que cria um mapa, né, dentro desse Brasilzão, que é muito, muito interessante, porque a hora que você manda dinheiro para todos os municípios, você estabelece um
não é um controle, mas um conhecimento de quem são as pessoas, né? Para onde elas vão, para o que esse dinheiro, para quem está chegando, onde estão essas pessoas? Onde é que está o produtor cultural? Onde é que está o artista? Onde é que estão as instituições? Quem são elas nesse Brasil gigante? Então, assim, já é um ganho incrível que a gente vai ter de resultado. Turma, obrigada, desculpa, eu acho que eu falei demais. Imagina, Cris, imagina, foi ótimo. Obrigado aí pela gentileza. Né? Então eu vou passar agora, Cris, para continuar essa conversa com a gente, depois a gente vai chamando todo mundo aí para o debate, para a gente conversar, a Heloísa, para ela compartilhar um pouquinho com a gente aí, e falar um pouquinho sobre as características e os programas governamentais para a cultura um pouquinho com a gente, tá legal? Heloísa, bora com você agora. Aí, obrigada, gente. Que alento ver essa apresentação da Cris e saber que é alguém que está olhando para os direitos culturais. Eu sou Heloísa, artista da dança e produtora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então, eu sou completamente fruto dessas políticas públicas de cultura, né? Para as coisas chegarem, saírem do centro, chegarem a outras pontas, assim. E aqui eu tenho atuado tanto no mercado, então estou à frente do Encena Centro de Dança com uma amiga, a gente tem um estúdio com aulas, a gente produz espetáculos, e o Encena é também uma produtora, então a gente leva para frente espetáculos, mostras, festivais, a gente teve um festival online para tentar movimentar na lógica da dança o que estiver ao nosso alcance aqui na cidade, ainda algo muito pequeno, mas que abarca a cidade. E também o Encena vem se juntando com o Apura, que é uma iniciativa minha, com mais uma amiga de São Paulo e uma amiga de Curitiba, ambas produtoras, para a gente pensar na qualificação dos artistas para acessar tudo isso que a Cris mostrou antes, né? Todas essas esferas e possibilidades de fomento e de financiamento público. E também estou atuando no Conselho Municipal de Políticas Públicas aqui da cidade. E aí, isso que a Cris coloca, existe um sistema nacional de cultura que foi pensado, né, para ser implementado em todo o território nacional e que ele sempre foi empacando, né? Eu sempre tinha alguma justificativa para as coisas não acontecerem, para o repasse fundo a fundo não acontecer. E com a Lei Aldir Blanc acelerou um processo de muitos anos, né? Então, municípios que antes não tinham um sistema municipal de cultura começaram a pensar no que a gente chama de CPF da cultura, que é o que esse Sistema Nacional de Cultura prevê, né? Que cada município, que cada estado tenha um conselho, um plano e um fundo. E aí, aqui em Frederica, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, a gente começou há alguns anos atrás essa movimentação de um sistema municipal de cultura. Eu já entrei com o barco andando, então, assim, teve muitas pessoas antes de mim que já iam participar de conferência fora, porque muitas pessoas, inclusive do poder público, que estavam responsáveis pela cultura, não tinham essa qualificação no que tange as políticas públicas culturais, então, assim, baixa em várias questões de profissionalização do setor. E quando eu entrei no conselho, ele já vinha tentando se estruturar com regimento interno, e a gente conseguiu finalizar no ano passado a implementação desse sistema municipal de cultura por causa da Lei Aldir Blanc. Então, aqui a gente teve os primeiros editais de cultura. Curitiba, que é uma cidade de capital, né, já tem aí a nível municipal editais há muito tempo, a gente sabe que são diversas políticas públicas com diferentes editais, diferentes linhas de financiamento acontecendo. Existe conselho também, já teve, quando eu estava em Curitiba, eu peguei algumas discussões assim, porque o pessoal não vai nas reuniões do conselho, porque não tem representatividade, agora eu não sei como é que está isso. E agora eu estou vendo isso aqui em Frederico, então numa cidade de 30 mil habitantes que começa a pensar os primeiros editais, que vem forçado um pouquinho pela Lei Aldir Blanc, mas que faz o poder público olhar para essas possibilidades também, e que aí, pela atuação de um conselho municipal, que é onde a gente tem representações tanto do poder público quanto da sociedade civil, a gente consegue estabelecer uma conversa para pensar, como é que a gente vai pensar a cultura aqui nessa cidade? Quem são os artistas? Onde estão os artistas? E o restante dos trabalhadores da cultura? Essas pessoas, elas conseguem viver só da arte delas ou elas têm isso como hobby porque talvez não tenha uma profissionalização do setor? A gente não tinha nada, né, dessas informações. Então, a partir desse processo de Lei Aldir Blanc, a gente começou a fazer um cadastramento dos artistas. Aqui existe uma Secretaria de Educação e Cultura, então tem um departamento de cultura. Foi feito esse cadastramento dos artistas, com isso a gente fez um diagnóstico, sempre conversando com o conselho, porque aí tinha essa participação também da sociedade civil com o poder público. E a gente foi entendendo como
inclusive lidar com a burocracia que veio com a Lei Aldir Blanc, porque como eram os primeiros editais de cultura aqui no município, inclusive a assessoria jurídica da prefeitura nunca tinha visto uma situação de repasse assim de verba para a cultura, né? Então, como é que uma lei que veio para ser mais ampla, mais acessível, com menos burocracia, se tornou usada aqui, né? Porque a gente corria o risco de dificultar os caminhos por não entender muito bem essas vias desse processo. Então, assim, foi um processo bem intenso, e por isso que eu falo que quando eu vi que a Cris está aqui, ela olha para o direito cultural, assim, que falta faz, né? Se a gente for pensar formação dos cursos de direito no nosso país, quantas faculdades incluem a questão do direito cultural como uma cadeira mesmo, né? Geralmente é algo que passa batido, assim, e todas as questões que tangem a política pública de cultura, quando ela passa pelo órgão público, ela vai precisar desse assessoramento jurídico, porque conversa com outras legislações. Aqui era muito comum que antes professores de artes, oficineiros, os projetos aconteciam contratados direto por licitações, por exemplo. Então, o mesmo processo de licitação de papel higiênico era o processo de licitação para contratar um professor de artes para fazer algum projeto em escola e fazer uma apresentação no final do ano, né? Ou então, para a gente dar oficina em outros lugares, era terceirizada a contratação disso, porque a maioria dos artistas não tinha um CNPJ. Então, começar a entender esses lugares de como aqui a gente conseguiria acessar essas políticas públicas que, via de regra, vêm executadas nesses editais, né? Então, assim, a gente tem essa lei de incentivo à cultura, em alguns lugares ela tem a nível municipal, com impostos municipais, renúncia de impostos municipais. A gente tem estadual, acredito que agora a maioria dos estados tem, assim, um sistema estadual de cultura. Não vou dar essa certeza de que todos têm. Eu sei que o Rio Grande do Sul vem estruturando isso, e é por isso também que os municípios conseguem começar a ter uma movimentação maior dentro disso. E a gente tem a esfera federal também, que, via de regra, é mais difícil de artistas que estão começando ou artistas que não dominam essas ferramentas acessarem, justamente porque passa por um trato jurídico da coisa, um entendimento fiscal da coisa que, numa profissionalização tardia do setor da cultura, a maioria dos artistas e trabalhadores da cultura não se entendem nesse lugar, né? Então, trago essas questões, porque tudo isso eu fui vendo na produção cênica, quando eu estava na faculdade, fazendo projetos de extensão, às vezes com diferentes lugares, instituições, a gente via essa dificuldade também. No conselho eu fui vendo isso. Quando a gente abriu empresa aqui para conseguir ter um estúdio de dança e uma produtora, a gente olhou assim, meu Deus, a gente não sabia que a gente ia ter que virar empresária, cuidar de imposto de renda, de coisas assim que antes não tinham aparecido, e que eram questões que antes eu via na produção cultural, mas que era mais simples, né? Então, geralmente eu era a pessoa que escrevia o projeto, auxiliava nesse processo e depois a pessoa executava. E aí foi um processo, assim, de entender como todas essas coisas dialogavam e começar a perceber que tinha muito dinheiro disponível para a cultura, mas, assim, ainda um número muito pequeno de pessoas acessando, considerando o número de trabalhadores da cultura que a gente tem em todo o território nacional, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul e nas cidades do interior. O Rio Grande do Sul teve uma questão com a Lei Aldir Blanc, onde a maioria dos municípios tem menos de 10 mil habitantes. A maioria desses municípios não tem alguém responsável pela cultura no órgão público, por exemplo. E aí a Secretaria Estadual ela colocou assim, será que é justa essa divisão? Porque metade do valor que veio foi para os municípios e outra metade para o Estado. Então tinha esse levantamento, assim, se é o Estado que geralmente, o Estado do Rio Grande do Sul que geralmente coloca os editais, que pensa o fomento para os artistas e trabalhadores, faz sentido que metade dessa verba fique com os municípios que nunca passaram por um processo, né, de edital ou de coisa nesse sentido. Então, várias questões foram surgindo que tangem essa profissionalização tardia do setor, né? No interior é muito comum as pessoas levarem a arte e a cultura como hobby. Então, eu acho que, assim, eu ter conseguido também seguir artista e produtora aqui é porque eu sou completamente fruto dessas políticas públicas, tanto de educação quanto de cultura. Então, eu nasci em Três Passos, que é uma cidade pequena, aqui perto. Era uma Três Passos que tinha programação artística e cultural nas escolas, mas tinha opção fora das escolas também. E a gente sabe que isso é política pública. Quando eu vou para a universidade, eu não acesso produção cênica no Rio Grande do Sul, mas eu vou para Curitiba. A gente sabe que o curso de produção cênica, ele é um curso de verba do Reúne, né? Então, assim, é uma política pública de educação, mas que vai ao encontro dessas políticas públicas de cultura, de formação e qualificação
para os trabalhadores do setor, né? E aí, quando eu volto aqui hoje, eu começo a trabalhar também pensando nessa qualificação das pessoas, pensando em auxiliar as pessoas a entenderem essas possibilidades todas de fomento e acessarem as execuções das políticas públicas. Então, agora a gente tem o Apura, Projetando Artistas, que é um Instagram com conteúdo sobre produção cultural voltado para artistas e trabalhadores da cultura, pensando que, às vezes, o artista ou o trabalhador da cultura ele não acessa essas linhas de fomento por detalhe, assim. Às vezes já tem a ideia, sabe como fazer sua arte, sabe como fazer seu trabalho, só que por não entender ali como é que vai organizar um portfólio, como é que vai seguir o passo a passo de um edital, como é que vai ler um edital, porque, via de regra, os editais, eles são um checklist, eles te dão tudo o que você precisa para conseguir fazer. Então, como é que a gente auxilia as pessoas a fazerem uma leitura atenta de um edital, para verem como se apropriar dessas ferramentas, desses instrumentos para continuar produzindo? Então, a Cristiane ia falando assim, eu ia vendo essa trajetória e pensando nessa questão do tempo também, de como isso ia acontecendo no eixo São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, como isso ia pulverizando para as outras regiões do país e como a minha formação ela foi passando como resultado mesmo dessas políticas públicas. E aí agora me encontro aqui nessa cidade pequena para tentar auxiliar os artistas também a entenderem e se apropriarem desses mecanismos, que ainda são a forma que a gente tem, pelo menos, de começar a fazer a roda da economia da cultura girar, né? Perfeito, Elô. Isso. Não vou me estender, acho que a gente pode abrir também para conversar depois sobre isso. Sim, vai ser aberto, Elô. Que a gente organiza melhor, as pessoas provavelmente estão anotando as suas questões. Muito obrigada por trazer esse apanhado do lugar que você está. Isso é muito importante, até para pensar a questão que a Cris trouxe anteriormente, né, dessa descentralização, né, dos aspectos da cultura, da arte. Perfeito. Agora nós passamos para o Elton Bars, que vai conversar com a gente sobre ação pública para o cumprimento dos programas governamentais. Por favor, Elton. Boa tarde a todos e a todas, um prazer. Muito difícil depois de falar de pessoas com umas falas tão poderosas como teve antes, mas acho que é importante. Antes disso, eu queria fazer 2 convites. Um é quem gosta de história do Paraná. Hoje eu farei uma live, né? Nós estamos... A Adriana já me apresentaram, eu sou presidente estadual do PCdoB, nós vamos completar 100 anos ano que vem. Nós temos uma série de seminários no PCdoB do Paraná que nós vamos falar sobre as revoltas e movimentos populares no Paraná. Então vai ter todos, né? Contestado é o mais conhecido, né? Mas vamos falar, por exemplo, da guerrilha do Quebra-Milho ou a guerrilha de Porecatu, né? Vamos falar sobre a revolta dos poceiros no sudoeste do estado do Paraná, né? Hoje eu vou falar, por isso que eu estou convidando, né? E eu vou falar sobre a tomada dos campos de Guarapuava e a resistência indígena. Então, quem quiser, vai no Facebook do PCdoB do Paraná, às 19 horas, estaremos lá para bater esse papo. E o outro convite é para os curitibanos, né? Que nós estamos no processo de Conferência Municipal de Cultura, né? A Adriana já teve a oportunidade de participar de um debate conosco lá na Regional do Boa Vista, né? É um debate importante, onde nós vamos discutir, debater e aprovar metas para os próximos 4 anos dentro do Plano Municipal de Cultura da cidade. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo. Todas as áreas são as 10 regionais de Curitiba, porque Curitiba é essa complexidade, né? Cada regional é uma cidade, né? Então, tem as 10 regionais e todas as linguagens possíveis estão se reunindo e debatendo. Hip hop, cultura afro, cultura indígena. Curitiba tem uma aldeia indígena dentro de Curitiba, que é a Cacané Porã, lá no Tatuquara, né? Tem a da dança, né? Tem a da dança que tem aqui, tem a do teatro, né? E as próximas fases, acho que a partir de semana que vem, quem quiser, no dia 9 e no dia 16,
né? As pessoas vão se inscrever, porque é tudo de maneira transmitida, né? Hoje, agora, não podemos de jeito nenhum, né? As pessoas se inscrever para participar das conferências. As pessoas entram lá, se credenciam, escolhem uma sala, né, onde vai se debater. Nós vamos escolher os conselheiros, vamos debater as metas, né, e vamos escolher delegados para a etapa final. E a etapa final vai ser no último final de semana de junho. No dia 9 de junho, é de todas as regionais da cidade. Então, cada um que mora na sua regional pode participar. E no dia 16 são as linguagens, né? No caso da dança, por exemplo, é artes cênicas, né? Então, vai lá, coloca e participa na arte cênica. Então, todos e todas estão convidados e convidadas para participar, né? Bom, dado o meu recado, né? Agora vamos ao assunto que é importante. Mas antes desse assunto, falar que tudo que eu vou falar, ele tem que ser colocado que nós estamos vivendo num momento especial. Né? Num momento especial que, como eu sempre falo, né, nós enfrentamos 2 P's. Né? Nós enfrentamos a pandemia e o governo do pandemônio. Né? Esses 2 P's hoje criam dificuldades para todos os setores e para a cultura não é menos. Né? A Cris bem colocou da Lei Aldir Blanc, que é um movimento que surgiu totalmente da classe artística, da sociedade civil como um todo, foi para o Congresso e veio, porque tudo que a gente teve do governo foi desmonte. Né? Foi desmonte completo de praticamente todas as ações. Né? Então, isso nós vivemos um problema, porque uma parte estruturante desse processo, que é a participação popular, que é a participação social, ela é desmontada porque esse governo não vai fazer uma conferência nacional. Né? Ela, de decreto, ela postergou o Plano Nacional de Cultura. Né? Por decreto, ela postergou o Plano Nacional de Cultura. Né? Porque um dos grandes avanços, e aí que eu falo que é a questão de gestão e de administração, foi a instituição do Sistema Nacional de Cultura. Já falado pela Cris, já falado também antes pela Heloísa, né? Todos que falaram das questões que referentes ao Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura, ele é um passo importante que eu sempre gosto de colocar, né? Que todo mundo fala, né? Que ele é o SUS para a cultura, né? Aliás, todos esses planos, eles surgem do SUS, né? O SUS que foi uma grande mobilização no processo da redação da nossa Constituição e tal, né? Da mobilização popular, né? Que chegou no SUS e que ele é modelo para todos os outros sistemas, como é o LOAS, como está saindo da educação e como é o da cultura. Né? E, já bem falado, né? Nós temos aí as 3 questões importantes, o tal do CPF, né? Que é o conselho, né? Que Curitiba tem, nós estamos tendo, né? Falamos que está tendo eleição, né? Então tem um conselho, né? Com uma lei nova, agora vai passar a ser deliberativo, né? Nós temos conselhos, tem o plano e tem o fundo. No caso de Curitiba, tem o mecenato, que eu odeio chamar mecenato, gente. Né? Eu prefiro falar de renúncia fiscal, mas né, porque dá aquela ideia que tem um mecenas, alguém que chega lá, mete a mão no bolso e dá para o artista. Não, é renúncia fiscal. O nome certo disso é renúncia fiscal. Então, nós temos renúncia fiscal em Curitiba e nós temos 2 fundos. O Fundo Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, né? Que também foi o último que se agregou nesse sistema de financiamento. Né? E o P, né, que é o planejamento, é o famosos planos de cultura. Isso, gente, é uma coisa que quase em todos os setores, geralmente governamentais, sempre nós tivemos problemas no Brasil. Mas na cultura, geralmente nós tivemos um grande problema nessa questão de planejamento. Né? Quando eu vou falar aqui, boa parte das coisas que eu falo é referente ao Brasil profundo, não necessariamente as capitais, né? Mas mesmo nas capitais temos problemas. Né? Brasil profundo, que é a maioria do país. Né? É a maioria do país. Porque na maioria do país, meus amigos e minhas amigas, nós temos um órgão
geralmente difícil ter um órgão de cultura, né? Difícil ter um órgão de cultura. A constatação do nosso acompanhamento para a sociedade civil é que aonde a gente está com a educação é onde a gente mais perde, né? Porque a nossa verba para virar caderno e uniforme é um passo, né? Porque é uma grande demanda, né? Geralmente, onde a gente está com a educação, observamos que nós perdemos muito nas ações culturais, principalmente as ações culturais que passam por atividades dos fazedores de cultura, né? Nós temos o grande problema, então, assim, nós temos um problema de gestão, né? De gestão. Nós temos problema de recursos humanos e financeiros. Geralmente, em média, é 0,2% da cultura, né? Para a cultura. Não vou longe, o estado do Paraná tem 0,18, gente. 0,18, 0,19, né? O absurdo que o estado do Paraná, no ano passado, né, não só o que tinha de orçamento, mas o que efetivamente realizou de orçamento, a Secretaria de Comunicação e Cultura, ou seja, esse governo deixou a cultura como um alpendre da comunicação, né? Ela realizou em cultura 10 milhões a mais que o município de Curitiba. Então, o que o município de Curitiba realizou num ano, o governo do estado, que é para o estado todo, né, usou 10 milhões a mais, né? Então, esses descompassos que a gente tem, né? Mas a questão da falta de recursos humanos é muito grande, porque a formação, o nível das pessoas, geralmente, que trabalham, eles não são colocados, são pessoas que são acostumadas a trabalhar no setor de cultura, ou são do esporte, ou são da educação, poucos são da cultura. Lembra que eu estou falando do Brasil profundo, né? Claro que tem muita gente que gosta muito por si, vai buscar, vai se formar, forma por fora, né, tem toda uma atuação e faz os municípios ter atuação ótima nesses municípios, né? Mas esses geralmente são as exceções da regra, né? E nós temos problemas de planejamento, como eu estava falando. Geralmente nós sofremos um mal que é o famoso mal do primeiro-damismo, né? O que é o mal do primeiro-damismo? O prefeito ganha, a mulher vai ser a responsável pela cultura, né? Não estou desmerecendo as mulheres, muito pelo contrário, as mulheres são as melhores gestoras de cultura quando a gente coloca a atuação, mas assim, a personalidade de primeira-dama, porque a primeira-dama é aquela coisa do assistencialismo, aquela coisa do chá, aquela coisa, né? E também leva a muita descontinuidade. Então, isso que, quando se fez o sistema, os planos vieram para acabar com as descontinuidades, né? Porque nós tínhamos lá uma primeira-dama que gostava de canto gregoriano, daí te levava a pessoa a cantar gregoriano. Outra que gostava de artesanato, pegava o artesanato. Estou, assim, falando de exemplos maiores para vocês, não é desmerecendo qualquer uma delas, mas é que nós não tínhamos planos estruturados, né? E o pior que acontece geralmente no planejamento, e isso acontece em Curitiba, por exemplo, né, é que quando você tem uma casa antiga, que é de patrimônio histórico, e o governo pega para ele, o que geralmente ele faz? Né? Ele fala, vamos passar para o setor da cultura, vamos passar para o setor dos museus, né? Museu, qualquer coisa assim. Gente, e os prédios antigos e velhos, eles são aqueles que têm mais manutenção. Então, se pega o órgão que tem menos recurso e coloca os prédios, os equipamentos que precisam de mais manutenção, né? Então, tem isso também, e também a questão do crescimento desorientado, né? E isso é uma das coisas que a gente identificou em Curitiba, tanto que nós estamos aí correndo, vamos levar uns 2, 3 planos para a gente ficar melhor, né? Porque Curitiba, meus amigos e minhas amigas, é uma cidade que nós temos
57 equipamentos culturais, né, da Fundação Cultural de Curitiba. Proporcionalmente, órgão de gestão pública de cultura é o segundo em número de equipamentos do Brasil. Nós perdemos para São Paulo, né? Mas o grande problema disso aí é que, dentro desse planejamento, né, é que desses 57, 77% deles estão em uma administração regional, que é a administração regional da matriz, né? Isso faz com que muitos bairros populosos, né, que só tem o local que é onde está a gerência da Fundação Cultural, né, que é geralmente dentro das ruas da cidadania, né? Então, eu formulei essa frase que, na cultura a nível de equipamentos da cidade, nós somos inversamente proporcional aonde está a maioria da população, né? Então, o plano, ele é um instrumento para resolver essas questões, né? Para a gente saber para onde a gente aponta. É por isso que o nosso plano, feito num processo de conferência, né, que aí vem uma coisa nova, estabelecendo que é a questão da participação popular, e nós adotamos isso, né? Foi em 2015 que a gente fez o nosso plano, né? Foram feitas 3 conferências para centrar o nosso sistema, né? A primeira foi debate da Conferência Nacional, a última que teve, em 2013. Última Conferência Estadual 2013, nacional. A última Conferência Estadual, de fato, 2013, que foi em Guarapuava a realização da conferência. Depois nós debatemos o nosso sistema, formatamos o nosso sistema, né, numa conferência, e a última conferência que a gente fez, né, isso em 4 anos a gente fez 3 conferências, né? A última a gente fez o Plano Municipal de Cultura. O plano geral, né, vocês encontram na página da Fundação Cultural, que está ali, e também tem o plano dos mais diversas linguagens, né? Tem plano de moda, de design, de ilustração, tem o plano da dança, né? Todos lá estão planos que a gente tá caminhando, né? Então, a participação popular, gente, ela é importante na gestão, né? Tanto no acompanhamento, né, quanto no fornecer elementos, né, que foi muito importante, né? Na cultura, nós temos uma especificidade que não acontece geralmente em todas. Nós temos muito, por falta até da questão da formação, do investimento da formação dos funcionários. Não que a gente tem funcionários que não têm formação, não é isso, mas, geralmente, as pessoas da sociedade civil, eles entendem muito mais do que o gestor, né? Então, as conferências municipais de cultura é um grande aprendizado para as administrações públicas. A administração pública que não se utilizar desse instrumento, né, como na empresa, se fosse uma empresa, a gente ia falar que é um benchmarking, né? Se eles não se aproveitar disso, ele está perdendo oportunidade, né? Seja nos grandes, seja nos pequenos municípios. Então, sempre é uma oportunidade para a gente colher informações que, como eu falo, né, informações com nossos acionistas, né? Porque os acionistas é o povo, né? Então, eles que nós temos que ouvir e debater, né? Por isso, né, que quando tem esses processos de conferência, e quando ele tem municipal, estadual e nacional, ele é o perfeito, no sentido de que a gente faz efetivamente um grande balanço. Infelizmente, nós não vamos ter isso enquanto estivermos nesse momento dos 2 P's, né? Então, esse processo de participação, ele é importante também no processo do acompanhamento, né? Por isso que nós estamos discutindo metas que sejam quantitativas, né? Para a gente qualificá-las também, né, nesse sentido, né? Mas também é muito importante no sentido de não ter quebras, né? Né? Porque está planejado, estamos seguindo, as metas são para 10 anos, né? Então, se passa 2 governos e meio, né? É uma questão importante no sentido da gente regulamentar, né? Além de ser um grande debate, quando a gente faz os planos, né,
ele faz esses links aonde a gente quer chegar. Como eu falei, em Curitiba a gente identificou, né, que nós queremos chegar na descentralização. É por isso que não foi inaugurado ainda, mas vai ser inaugurado o Centro Cultural do SIC, né? Vai ser do SIC, e o próximo a ser começar construído é do Bairro Novo, né? O ideal é a gente sempre colocar centros nas áreas, né, em todas as regionais, né? Essa é, vamos dizer assim, é uma coisa a perseguir do plano, né? É claro que também você não faz só nos equipamentos públicos municipais que você faz as ações. Você tem que ter, pode fazer acordos, como fazer com o Estado, fazer com a questão privada, né? Eu acho que é importante. Sistema S, né? Que é um para-estatal, né? Um para-estatal é muito importante. Engraçado, né? Você estava falando dos modelos aí, né? O Brasil, ele pega quase todos os modelos que internacionalmente se tem de gestão de cultura, né? Porque, tradicionalmente, nós temos de gestão de cultura o modelo francês ou cubano, que é um modelo estatal, né? Eminentemente estatal, né? Nós temos o inglês, que é o das paraestatais, né? É os SESCs, é os SESI deles lá, né? Que investem muito em cultura e fazem ações. E nós temos o modelo dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos, que é o modelo dos editais, né? É o modelo liberal, né? E no Brasil nós temos todos eles, né? É a nossa especificidade, né? O problema não é ter tudo eles misturado, né? O problema é que eles sejam efetivos, eficazes e eficientes. Esse que é o grande problema, né? Na maioria, nesse Brasil profundo, meus amigos e minhas amigas, o Sistema Nacional de Cultura, que deu uma melhoria muito grande, e concordo, né, com a Cris, em gênero, grau e número, quando ela fala que a lei Aldir Blanc ela serviu para regulamentar o sistema nacional. Porque sistema, sem repasse de dinheiro, ele vira em nada. O Paraná e Curitiba ele tem alguns problemas com o sistema, principalmente porque tem participação popular. O Paraná e Curitiba foram os últimos a aderir ao sistema da assistência social, né? Lá atrás foram os últimos ao SUS. Como Curitiba foi a última capital a aderir ao sistema nacional. E o Paraná foi um dos últimos estados a aderir ao sistema nacional. Do Sul é o estado que tem o menor número de cidades aderentes ao sistema nacional, né? Só passa a aderir, geralmente, quando tem contrapartida. Se quer participar, tudo bem. Mas se participar, você tem que... se você quer receber dinheiro, você tem que participar. Geralmente, a história do Paraná e de Curitiba tem sido isso, né? A sua adesão se dá não por motivos que vai melhorar necessariamente né? Se dá plenamente porque senão você fica fora de pedir recursos, né? Então foi assim, de certa maneira, com o de cultura, né? Com a promessa nem tinha, né? E a lei Aldir Blanc foi o primeiro momento onde se teve isso, né? Passagem fundo a fundo. Isso vai viabilizar. E chamou a oportunidade, eu nunca fui tão chamado para falar, eu tenho uma atuação além daí, eu sou pontagrossense de coração, né? Então eu moro em Ponta Grossa, então eu atuo em contato com os municípios aqui da região, vamos desenvolver um projeto que eu já vou falar, né? Então, essas pessoas, eu já tinha passado 5, 10 vezes, não atendiam. Com a Lei Rouanet, meu celular não parava de bater, né? Porque todos esses problemas que eu falei para vocês, né? Problema, tem o recurso, mas o problema é que não ter um planejamento, não ter um órgão, um conselho, não ter um fundo, né? Não ter um órgão gestor para as coisas, bateu de uma hora para outra, né? De uma hora para outra começaram a se discutir a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que é um grande avanço, né? Então, além das outras leis, né, como tem a lei do Paulo Gustavo, está tendo também agora uma lei também correndo, que eu acho que é importante, que é a fazer com que a lei Aldir Blanc ela seja perene, perenizar a lei Aldir Blanc. Né? Por que a lei Aldir Blanc fez? Né? Ela pegou dinheiro parado do fundo, e
um pouco do fundo do audiovisual, que o governo não levava para frente, e trouxe e distribuiu. Né? Trouxe e distribuiu. Então, ele tem sido muito importante para fazer isso. Mas uma coisa que eu sinto, meus amigos e minhas amigas, nos municípios, e a gente não precisa ir muito longe de Curitiba, eu faço parte aí de um fórum de gerentes da região metropolitana de Curitiba. A região metropolitana de Curitiba é muito díspare. Nós vamos de Adrianópolis para quase Rio Negro. Né? Então, tem muitos municípios com realidades diferentes. E eu sinto uma questão assim, para a cidade, se ela for fazer esses movimentos, principalmente na questão do financiamento, se ela for fazer sozinha, ela não consegue. Ela não consegue. Por isso, meus amigos, que eu defendo um modelo, e é isso que eu estou tentando construir aqui na região, que são os consórcios intermunicipais de cultura. Que o consórcio já é utilizado há muito tempo. Muito tempo. No Paraná, os consórcios são bem conhecidos do consórcio de saúde. Né? Aqui da região de Ponta Grossa, esses carros do SAMU, né, da cidade, são administrados por um consórcio. Né? Tem alguns lugares que administram os hospitais de primeiro atendimento. Né? São os consórcios que administram. Então, tem consórcio de saúde. No Paraná, não tem nenhum. Nenhum. Em São Paulo, tem 6. Mas na Bahia, tem mais de 70. Porque a Secretaria Estadual de Cultura, vou repetir de novo, Secretaria Estadual de Cultura, né? É bom porque é uma coisa que a gente não tem mais no Paraná, né? Ela tem como um dos seus objetivos, uma de suas missões, estamos falando de gestão de novo, né? O desenvolvimento de consórcios intermunicipais de cultura. Né? Consórcio, você não acaba necessariamente, se você tem uma Secretaria de Cultura, você não acaba com ela. Você vai consorciar alguma atividade. Vamos pensar na questão de produção de teatrais, de peça, de espetáculos de dança que a gente produza e possa fazer circular. Né? E circular não só na cidade, né? Vamos dizer, aqui minha cidade vizinha, Tibagi, faz isso e circula em Carambeí, segura em Castro, passa por Ponta Grossa, vai por Palmeira, Teixeira Soares, né? Passa por tudo isso aí. Peças de teatro também realizadas nesse momento. É uma opção. Né? Você pode, inclusive, financiá-las de maneira coletiva com esses municípios. Né? E uma outra coisa que nós estamos fazendo aqui, a primeira que a gente está tentando discutindo, primeiro, é um fundo municipal, fundo de cultura de base não contábil, fundo de base financeira. Tá? Qual é a diferença entre contábil e financeiro? Contábil é o fundo que a gente tem. Cai lá o dinheiro, fica lá o dinheiro, e ele aplica aquele dinheiro que caiu, ele faz editais e tal, daquele dinheiro que ficou lá. Fundo financeiro é o quê? Cai lá o dinheiro, da mesma maneira, só que ele pega o dinheiro e aplica esse dinheiro. Né? Aplica esse dinheiro. E a aplicação desse dinheiro rende mais dinheiro. E esse dinheiro que você rende, você faz um fundo retornável. O que é um fundo retornável? Né? Vamos dizer assim, que vocês querem montar um espetáculo de dança. Precisam comprar equipamento, seja lá, sapatilha, fazer todo o vestuário e tal. Precisam fazer isso, né? Vocês vão não entrar num edital só para isso. Você vai lá no fundo retornável, empresta a juros zero, você usa, faz os seus espetáculos, depois você devolve aquilo. Isso é um fundo retornável. Né? Então, o que eu tenho falado é assim, esses municípios, atividades eficientes, eficazes e efetivas, não se faz de maneira sozinho. E quando um município grande tem a consciência, um município que não precisa, que tem a consciência e adere, né, ele ajuda muito os municípios vizinhos. Né? Por exemplo, se Curitiba, que hoje é o maior investidor público de cultura do estado do Paraná, né? Maior investidor público do estado de cultura do Paraná é Curitiba. Se Curitiba se unisse, fizesse um consórcio com a região metropolitana, ele ia contribuir em muito para o desenvolvimento da região metropolitana na questão do teatro. Não que a gente não tenha
municípios com boas experiências na região metropolitana. Pinhais, grande experiência de Pinhais, né? Destaco aqui. Piraquara, que está avançando bastante, temos Campo Largo também no sistema, Araucária, né? Mas temos municípios, né, que praticamente não tem nada, né? Veja, se você faz isso, você possibilita fazer a formação de todos os funcionários para um consórcio como esse, né? Então, você deixa alguma coisa nesse sentido. Então, por isso, camaradas, que eu defendo, primeiro, para encerrar e deixar aqui para vocês, defendo que a gente defenda sempre o Sistema Nacional de Cultura. É o que fez da cultura sair, né, de uma política que não tinha rumo, né, para uma mesma política de norte a sul. Além de tudo, ela teve uma definição de cultura, que é muito importante, que vai e bate na questão dos direitos. Cultura é direito, né? Direito ao usufruto, né, dessa cultura. Porque antes, o que era tido como cultura era uma parte dela, que é o teatro, os fazedores de cultura, né? O teatro, a dança, a música, isso era o todo da cultura. Não que isso não é cultura. Mas a cultura passou a ser mais, né? Porque ela pegou o conceito antropológico de cultura, onde todas as sociedades têm, e elas são diversas e são plurais e têm que ser respeitadas, né? Daí o candomblé, né? Daí a capoeira, nós temos um setorial de capoeira em Curitiba, inclusive, né? Passa a ter voz, ter visibilidade, ter acesso, e acesso ao Fundo Municipal de Cultura, gente, né? Faz 4 anos que nós soltamos editais para o pessoal da capoeira. Faz 2 anos que a gente solta editais para artista de rua, né? Então, assim, isso foi um grande salto que o Sistema Nacional de Cultura propiciou, né? Temos que fazer outros, como essa questão da perenidade do repasse fundo a fundo, né? Então, tendo isso, a questão do planejamento, a questão da constituição de uma ação mais coordenada, e a integração, eu acho que são questões importantes para a gente executar programas que cheguem na ponta, né? Que cheguem na ponta. Porque todo mundo que a gente fala edital, mas a gente esquece que a gente não faz edital para o artista, né? O artista, ele é o meio. É para ele também, para ele executar, para ele poder trabalhar. Mas nós fazemos, sim, para a população, né? O final é a população como um todo, que são os grandes fruidores desse processo. Mas espero que essa pandemia passe, que esse momento passe, né? É claro que a gente não vai ficar esperando de mãos de braços cruzados, né? Estamos aí na ativa e vamos construir uma ação cultural, porque isso diz muito do nosso povo. A cultura, né? Brasil é conhecido muito pela cultura, já era conhecido sempre assim. Eu, quando tive que morar fora desse país, as pessoas, como eu falava assim, identificavam nós por os mais diversos aspectos culturais nossos, né? Não necessariamente nós do Sul, né? É o samba, as comidas típicas, é o futebol, né? Mas, assim, o Brasil é conhecido por padrões importantes da nossa cultura, né? E a cultura, ela mostra o seu povo, mostra o que é a identidade, a cara, o jeito e o comportado do seu povo. Por isso que eu acho que é um dos definidores da brasilidade, né? E a gente precisa ser Brasil, muito mais Brasil, não como fazia um slogan de campanha política, né? Muito mais Brasil, mas muito mais brasilinidade. É isso que a gente precisa, acima de tudo. Obrigado e agradeço, desculpe ser extenso. Estou à disposição aí. Obrigada, Elton. Acho que você traz para a gente uma questão importantíssima, que é a questão do reconhecimento histórico mesmo, da compreensão histórica, né, dos fatos, em especial com relação à arte e à cultura, o mesmo que a Heloísa trouxe, a Cris nos trouxe. Então, essa compreensão do que são as leis, né, do que é a gestão, ou da falta dela, do que é
o lugar onde eu atuo, que a Heloísa trouxe, isso também é importante, eu preciso reconhecer, eu preciso compreender esse espaço que eu atuo, até para poder atuar. E nós temos aqui hoje estudantes, né, da educação básica, estudantes de graduação, pessoas com formações diferentes, professoras, professores, e isso é importante, né, isso que você traz, Elton, da questão da historicidade, né, dos fatos, isso é importantíssimo a gente reconhecer e compreender, né, e se colocar na ação diante disso, né. A Elo, eu acho que levantou a mão para fazer uma questão também, o professor Fernando também levantou a mão, e fica aberto também, a gente tem aí 15 minutinhos para que as pessoas coloquem suas questões, e aí a gente, 15h30, a gente fecha. Aí, na verdade, eu gostaria de complementar o que o Elton falou, porque ele foi falando e eu consegui vislumbrar, assim, né, situações aqui muito próximas. Quando ele coloca, assim, às vezes os municípios menores aderem ao sistema de cultura porque é a possibilidade do dinheiro chegar, né? Então, no Rio Grande do Sul, os repasses de fundo do Estado ficaram amarrados nesse lugar. Para ter repasse do Estado para as prefeituras têm que ter o Conselho Plano e Fundo estruturado. Então, foi com esse discurso aqui em Frederico que a gente conseguiu convencer toda uma gestão pública, pegar a atenção do assessoramento jurídico da prefeitura para estar com a gente dizendo não, o município não consegue receber boa parte dos recursos fundo a fundo se não tiver essa estrutura montada. E aí a gente sempre discutia assim, a gente não tem a participação das pessoas no conselho, porque a cultura de conselhos, ela é essa participação social institucionalizada, ela é onde a democracia participativa acontece. Né? Então, se a gente quer discutir, a gente quer propor alguma mudança, coisa assim, é nesse espaço. Se a gente quer cobrar, ele é nesse espaço. E aí a gente dizia assim, mas enquanto não tiver dinheiro, as pessoas não vão vir para o conselho. Então, a gente precisa amarrar esse conselho ao fundo. E, de alguma forma, pessoas do conselho, elas vão estar na comissão de fundo, e aí, então, decidindo também como vai ser feito a gestão desse recurso, para as pessoas se apropriarem desse dinheiro e desses mecanismos que são públicos. A gente fala do poder público e a gente não entende que é uma representação da sociedade, né? A gente vai esquecendo, às vezes, disso. Não é favor. A Lei Aldir Blanc, ela facilitou porque era uma emergência, mas era um dinheiro da cultura. Esse dinheiro já devia ter chegado antes, né? Então, assim, essa questão dos conselhos, e eu acho que a questão do dinheiro, ela é fundamental, porque, às vezes, com essa promessa do dinheiro chegando, a gente consegue forçar algumas situações para o pessoal ver assim, opa, talvez a gente precise realmente de um departamento ou de uma secretaria de cultura, porque se isso estiver com outra secretaria, o pessoal não tem tempo de fazer uma qualificação para lidar com esse recurso e também não vai ter tempo hábil para conseguir tratar dessas questões. Né? Então, assim, acho que só reforçar essa questão dessa cultura de conselhos, que ela, no meu entendimento, é o que efetiva esse sistema nacional também. Bacana, Elô, obrigado pela contribuição. É muito, muito bom ouvir vocês, gente. Primeiro que, como professor e como artista também, a gente consegue ver, eu falo ver porque nos últimos 20, 30 anos, a gente teve avanços no nosso setor, muitos. E às vezes a gente sente que dá um passinho para trás, 2 para frente, às vezes 3 para trás, meio para frente, mas o mais importante eu vejo que nós estamos em movimento. E uma das ações que a gente conversa lá com a nossa galera do DANCEP, porque assim, nós estamos aqui num evento feito por um projeto de dança que existe dentro da educação básica, numa escola pública, que é mantida pela Secretaria de Educação e do Esporte do Governo do Estado do Paraná. Né? E a gente acredita muito que esses momentos de conversa, de diálogo, é fundamental para a formação dos nossos estudantes. Né? É muito importante para que os nossos meninos e meninas que estão ali na escola, e os nossos professores e equipe gestora, a equipe pedagógica da escola também, eles tenham essa percepção que cultura ela vai além da criação, que ela vai além da experiência estética, né? E que ela mobiliza uma série de questões ali por trás. E é muito legal quando eu pego desde a fala da Cris, a Heloísa e o El, quando a gente vê as relações de trabalho estabelecidas aí. Dado que aquilo eles trazem em relação ao trabalho, a quantidade de trabalho que a economia cultural ela gera, ao meu entender, a gente precisa divulgar mais, né, Cris? Para que os nossos gestores e gestoras tenham essa percepção da importância da cultura enquanto trabalho também.
O Elton trouxe uma relação da formação que eu achei muito interessante. Como que a gente pode pensar essa formação já na educação básica, né? E a Heloísa, ela faz... Eu sou do interior também, Luiz, eu sou lá de Maringá, sabe? E lá que eu tive os primeiros contatos com arte dentro da educação básica. Por isso que eu acho que olhar para a escola enquanto um celeiro de produção cultural também é fundamental para que a gente possa tanto ressignificar a escola, mas, acima de tudo, para que a gente possa conectá-la com o mundo. E eu queria perguntar para vocês, daí, pegando de uma forma breve, como é que é a educação básica, mais ali especificamente através das disciplinas de arte, dos projetos de arte que a gente espera que eles voltem para dentro da educação básica, ela pode contribuir para que a gente tenha essa ampliação da compreensão cultural, e de que forma que, a partir da escola, a gente pode iniciar um movimento no qual a gente possa contribuir com que a cultura ela continue avançando e ela continue se reorganizando para que a sociedade como um todo possa apreciar, possa fomentar e possa ter acesso, não só na parte jurídica, mas ter acesso de fato à cultura. Eu vou pedir para começar com a Cris ali, e daí a gente vai conversando, todo mundo na sala. Cris, você está sem microfone aqui para a gente. A gente tem uma coisa importante, né? A educação, ela forma, ela constrói, né, o estudante, ela cria todo um olhar crítico para o mundo. Mas a gente costuma dizer que a cultura ela faz isso com mais acolhimento, com uma generosidade e com velocidade. Eu sei que eu estou aqui no mundo da educação, então um pouco tensa de falar isso, mas assim, a turma da cultura fala bastante isso, que é assim, que a gente devia andar mais de mão dada, né? A cultura e a educação devia estar mais de mão dada. O Ministério da Cultura devia conversar com o Ministério da Educação todos os dias, né? Assim, em todos os processos de conhecimento. A gente tem no país estruturas de produção cultural, de teatros, espaços expositivos, galerias dentro de universidades fechados. Isso deveria ser, no início do governo, no primeiro governo Lula, um dos secretários que lá trabalhava, chamado Paulo Miguez, que é um baiano, ele tinha um projeto que era sensacional, que era levantar toda a estrutura que existe, pública, nas universidades, e criar uma plataforma de disponibilização desses espaços para as cidades, para os estados, assim, está lá, está pronto. Eu vejo aqui em São Paulo, você tem a USP, que não é usado. Aquele teatro devia ser usado todos os dias, em todos os seus horários, devia ter briga, né? E não é isso que acontece. Então, assim, a gente tem espaços que estão ali abandonados e que precisavam ser colocados para a educação. Eu acho que a cultura tem que chegar muito perto, elas são irmãs gêmeas, tem que andar juntos, é uma barbaridade que a gente não tenha mais sociologia, filosofia, ciência, né, todas essas questões humanísticas dentro da escola, junto com artes, assim, isso forma o ser humano, dá para ele ferramentas outras de lidar com o mundo. Todas as pesquisas da pandemia mostraram que o que deu acolhimento e esperança para as pessoas foram as produções artísticas que foram disponibilizadas online. Foi isso que deu algum alento, né? Que deu acolhimento, que deu um pouco de oxigênio. Então, assim, a gente está num momento em que as humanidades não estão muito em alta, mas não está muito em alta, mas pouco importa, né? Eu acho que as humanidades, elas são mais fortes do que as políticas. Claro que com políticas bem estruturadas, elas expandem, né? E elas incluem com mais velocidade. Mas eu acho que, enfim, a gente está vivendo no Brasil, em muitos lugares do mundo, né? Um momento um pouco de obscuridade, né? De obscurantismo, mas vai passar, e eu acho que a gente tem que estar buscando essa proximidade, educação e cultura, porque eu acho que é uma construção importante. Eu queria aproveitar para essas 3 coisas aqui que eu acho que é bem bacana. O Instituto Vale tem uma plataforma. Nessa plataforma, eles estão criando uma plataforma educativa. Então, se você entra lá,
tem, por exemplo, um manual de como fazer seu projeto na Lei Rouanet todo detalhado. Para além disso, tem um curso, que é tudo gratuito, tem um curso online sobre... É bem iniciante para gestão cultural fora do eixo. Foi feito para as pessoas que realmente estão começando a trabalhar com gestão cultural. Aí eu vou dar um spoiler. Antes do spoiler, eu vou dar um outro. O Itaú Cultural tem uma plataforma que chama Observatório Cultural. Eles têm lá, talvez as melhores produções na área de gestão da cultura e de pesquisa. Eles têm pesquisas lá do quem são os profissionais da cultura, onde eles estão, quanto eles ganham, quantas pessoas, quantas empresas, que são sensacionais, para além de todos os livros do observatório, de todas as pesquisas e tal, é tudo gratuito. O spoiler é o seguinte, o Itaú vai lançar, eu acho que agora em junho, um EAD para a gestão cultural todo gratuito. Eu sei que eu fiz um módulo inteiro sobre as questões mais jurídicas vinculadas à cultura. Eu acho que vai ser e tem, assim, são vários profissionais, é um curso bastante completo, gratuito, que vai estar na plataforma, que você vai fazendo conforme a sua disponibilidade de tempo, e eu acho que vai ser bem, bem bacana, vale a pena divulgar. Às vezes as coisas ficam muito concentradas aqui em São Paulo. Por fim, a gente tem no escritório uma plataforma que chama Hub Cultural, hubcultural.com.br. No Hub Cultural, a gente disponibiliza a maior quantidade de informações sobre gestão cultural. Então, não é sobre o que está acontecendo nas artes, mas sobre gestão cultural, pesquisas, textos, e aí a gente disponibiliza os editais todos que saem no país, com um resuminho para você já saber. Ah, esse aqui é do teatro, beleza. Ah, esse é de dança. Nossa, peraí, dança, deixa eu ver, olha, pré-requisito. Tem lá, tá? 2 anos não sei aonde, ou aí você já tem ali um primeiro caminho para você conseguir navegar, porque às vezes o mapa, às vezes os estados, os municípios lançam 10, 15 editais ao mesmo tempo, o artista, o gestor fica meio perdido. Então, a gente disponibiliza o máximo de informação que a gente consegue. Se você se cadastrar no Hub, você recebe um e-mail te dizendo que saíram coisas e tal. Então, eu acho que é bacana, porque acho que, assim, quanto mais a gente disponibiliza as informações, né, e agora com a coisa da internet, das plataformas, que as pessoas podem acessar com uma certa tranquilidade, é legal saber de lugares em que você tenha informação fácil, gratuita e com credibilidade, porque também, às vezes, você fica perdido nesse mundo, né, de entender onde é que essas informações estão. Então, acho que é bem bacana estar ligado nessas 3 plataformas, que tem bastante informação e bastante informação atualizada do que está acontecendo no dia a dia. É isso, pessoal. Que bacana, Cris. Obrigado aí pelas indicações. Aí, eu acho que essa questão da escola, né, da educação, por exemplo, aqui a secretaria, o departamento de cultura é dentro da Secretaria de Educação e Cultura. E já foi comentado, acho que minha internet está instável, então se vocês não conseguirem me escutar, por favor, me sinalizem. Já foi cogitado tirar, mas ainda era muito difícil levantar dados consistentes para justificar o investimento numa secretaria, no aparelhamento dessa secretaria, que é o que a gente começa a fazer agora. A gente vai forçando alguns editais, algumas situações para o pessoal ver, olha, se tem gente trabalhando para a cultura, a demanda ela vai aparecendo cada vez mais, né? E aí muita coisa acontece na escola. Aqui o que a gente vê é muita coisa da cultura acontecendo na escola, então para a gente pensar essa cultura como experiência, né? Como é que a gente pensa projetos de experiência, como é que o professor de artes experiencia diferentes contextos para poder trabalhar com isso na escola, como é que a escola dialoga com esses outros lugares que estão, né, fora dos portões da escola, né? Quando a Cris coloca assim, as universidades têm uma infraestrutura incrível. Como é que a gente consegue, às vezes, linkar isso? E a sensação que eu tenho é que a gente tem tanta coisa já, né? A gente faz a mentoria Tia Pura agora, informação sobre como elaborar projeto tem de monte na internet, por que as pessoas não acessam? Onde é que está o problema? Né? Então, assim, a gente faz para tentar facilitar e, às vezes, é mais sobre você trabalhar a autoestima das pessoas para elas conseguirem desenhar um caminho, porque também tem toda uma relação
né, desse artista, que às vezes não se entende artista, e eu acho que está mais nesse sentido da gente conectar iniciativas que já existem, sabe, potencializar e deixar um pouquinho mais eficiente essas coisas que já acontecem. A gente tem muita coisa acontecendo que às vezes não se conversam, e às vezes você simplesmente colocar as pessoas da cultura e da educação conversarem, já funciona. Aqui em Frederico, o que a gente está fazendo enquanto conselho é botar o pessoal da educação e cultura a conversar com o turismo e conversar com a fazenda, porque é quem cuida do dinheiro, é quem cuida da parte que vai chamar as pessoas pela infraestrutura, porque a gente tem pouca infraestrutura cultural ainda, e aí a gente conecta a cultura com a programação, com as outras ações e tudo mais. Então, a sensação que eu tenho é que a gente não precisa quebrar a cabeça com ideias mirabolantes para fazer o negócio funcionar, é só conectar um pouquinho melhor o que já está disponível por aí. Olha, eu acho que a gente está no caminho, hein? Porque a gente já está colocando essa galera para dialogar aqui. Eu acho que esse movimento que o DANCEP está fazendo aqui já pode ser um caminho para a gente refazer essas conversas em outros momentos também, para a gente se conectar cada vez mais. É isso, vocês estão na frente, não é? Elton, seu microfone, querido. Eu acho que, primeiro, que a luta para a educação, como outros setores, outras políticas públicas, acontecerem na escola, é muito importante, porque a escola é o equipamento público mais descentralizado que existe no Brasil, né? E, geralmente, né, claro que temos escolas em péssimas condições físicas, mas, geralmente, né, a escola é o que tem ainda o melhor espaço e as melhores condições físicas daquela comunidade, né, que pode oferecer. Então, isso é importante. O outro ponto importante é que a cultura tem tudo a ver dentro desse processo, né, de formação, né? Aí a gente volta a repetir aquela questão da escola integral, mas não a escola integral que hoje se pensa, a integral porque dá aula o dia todo, né? Aquela que é do ensino integral, né? Essa concepção de trabalha o homem com uma integralidade, como o homem e a mulher, né? Como integral como um todo. Concepções como, por exemplo, algum colégio que já temos experiência no Paraná, por exemplo, né? O Colégio Estadual do Paraná. O Colégio Estadual do Paraná, né, o mais antigo, já foi ginásio paranaense, né? Passaram por aí grandes professores, que depois foram o núcleo formador de professores da Universidade Federal do Paraná. Por aí passaram, entre outros, Dario Veloso, né? Os grandes pensadores do início do século XX do Paraná, né? Emiliano Perneta, o rei dos poetas, né? O cara que se dava aula que quando estadual não era aí nesse local, né? Mas dava aula no passeio público, né? No passeio público, e reunia os simbolistas no passeio público. É por isso que tem uma ilha dentro do passeio público que chama-se Ilusão, né? Que é a sua maior obra. Ele foi professor desse egrégia instituição chamada Colégio Estadual do Paraná. Eu tive aula com professores de história que passaram pelo Colégio Estadual do Paraná. O grande Brasil Pinheiro Machado. O cara só foi o definidor do debate dos modelos de história regional. Maria Cecília Westphalen, Rui Wachowski. Vocês vão ver a base de livros que tem sobre a história do Paraná é desse pessoal. Eram professores do estadual, gente. O estadual, ele é tão integral que ele tem uma puta de uma pista de atletismo, né? Ela tem uma piscina ótima, como para pensar até era, pelo menos, né? Funcionava quando tem um teatro que poucas cidades do interior têm, né? Então, assim, ele foi criado nessa concepção diferente, né? Era legal que as escolas fossem isso, né? E que que os professores do ensino básico, médio, intermediário, fossem os que mais recebessem, né? Que fossem os melhores remunerados, porque ele trabalha a formação dos homens e das mulheres desse país, né? E para fazer essa formação, e para ser uma escola integral, né, ela tem que ensinar fotografia, ela tem que ensinar dança,
ela tem que ensinar a história da sua cidade, da sua cidade, do seu país, né? Então, ela tem que ter muito mais. Não é ter menos sociologia ou filosofia, é ter mais tudo, né? Inclusive matemática, português, que eles dizem que vão dar isso. Então, assim, esse movimento é importante e a cultura joga um peso nisso. E eu sempre tenho falado para os nossos camaradas, gestores, gente, vamos disputar o fundo da educação, vamos disputar o fundo da assistência social, vamos disputar o fundo da saúde, por que não? CRAS, né? CAPES, que é pessoas que têm necessidades, problema de algum tipo de distúrbio e tal, os CAPES, essas ações de pintura, as ações de dança, uma série de ações são terapêuticas, gente, né? Então, assim, nós temos que começar a reforçar os nossos instrumentos, os nossos fundos, mas nós temos que buscar outros fundos, né? O governo do programa, no governo Lula e Dilma, tinham duas editais que saíam, programas, né, que eram importantes, era mais cultura nas universidades e mais cultura nas escolas. Ótimos programas, né? Mas eu acho que esse tinha que ser feito, continuado, mas feito com verba da educação, né? Eu acho que são importantes, por quê? Simplesmente porque tem mais verba, né? Eu acho que eles foram interessantes, mas eles saíram do fundo de cultura, né? Eu podia ter saído do fundo da educação, seja o mesmo projeto, né? Ainda mais agora que nós conseguimos, né, constitucionalizar o Fundeb, né? Claro, graças não ao governo, né? Mas conseguimos constitucionalizar o Fundeb. Então, essas coisas seriam importantes também no nível da gestão, né? E é claro, como eu falei, essa concepção dessa escola, né? Essa escola integral, que ela tivesse mais tempo, mais remunerado, com mais dificuldade. Não é uma escola que é colocado como no setor rebaixado da coisa, né? E a cultura dá esse sentido que muitas coisas a gente está precisando, né? Porque você fazer cultura, você tem essa questão de criar comunidades, de você estreitar laços. É por isso que nós estamos sofrendo na pandemia, nós estamos distantes, né? E o que o país mais precisa é estreitar laços e respeitar as diferenças, né? É exatamente o contrário que nós estamos tendo hoje, né? E a cultura fornece isso. A cultura que dá um olhar, quando você olha que nós somos diferentes, temos formações diferentes, temos cor de peles diferente, temos cabelos diferentes, mas somos todos iguais, temos os mesmos direitos, né? E a nossa saída é vivermos juntos, respeitando um ou outro. Isso acho que é a grande lição que a cultura, né, a prática da cultura, e você, na escola, o pessoal saber que existe capoeira, né? O pessoal saber que existem outras religiões, né? Como as religiões de matriz africana, né? Você saber da onde se veio tudo isso, como que foi produzido. Acho que isso é muito importante, né? E o grande desafio é esse, eu acho que fazer também a prática da cultura de uma maneira que a gente chama, né, quando a gente fala administrativamente, de maneira matricial, né? A gente faz uma matriz dentro da gestão. Não cabe só a Secretaria de Cultura ou Fundação Cultural ou qualquer departamento de cultura, né, cumprir todo esse processo, né? A educação tem um pouco disso, a saúde tem um pouco disso, né? Então, essas coisas eu acho que é uma coisa importante, né? E que nós tínhamos que efetivamente trabalhar. Mas fica aqui, né, esse registro e esse compromisso da dificuldade. Vocês defenderem essa tradição, que é ser professor. Parabéns para o projeto de vocês, porque esse projeto de vocês recupera que é essa tradição, o que é ser Colégio Estadual do Paraná. Marcelo, que legal sua contribuição. E, principalmente, a nossa escolinha de arte, né, com mais de 60 anos, sobrevivendo e construindo a história da arte do próprio Estado, né? Nossa escolinha com mais de 60 anos, que além de ofertar diferentes possibilidades estéticas para os nossos estudantes, elas se conectam à comunidade, assim como o DANCEP, né? A gente se conecta à sociedade como um todo.
levando a arte, a cultura, mas, acima de tudo, tendo essa reflexão que você trouxe, dessa formação integral, eu gosto muito do homem, da mulher, mas da pessoa humana, né, como a Edith Stein traz lá para a gente refletir um pouquinho. Eu passo aí para Adri, pelo menos aqui no meu campo de visão, não teve nenhuma pergunta, eu vou passar para você, para a gente ir finalizando. Sim, então a gente encerra por aqui, agradecendo muitíssimo a Cris Olivieri por estar conosco, por trazer, né, o seu conhecimento e todo o seu processo de trabalho, né, dentro do campo da legislação, do direito, a Elo, né, Heloísa Sampaio, que trouxe, né, os aspectos da cultura do seu lugar, e que é uma pessoa jovem, e a gente tem pessoas jovens aqui, né, que saiu da universidade aqui do estado, todo mundo é jovem, né, mas estou falando especificamente de estudantes, né, da educação básica, e que você, né, está aí dentro desse campo da cultura e da arte, trabalhando nesse espaço específico, né, que é a tua região. Elton, né, que é... eu estou também lá na Fundação Cultural como orientadora, né, de teatro. Nós não nos conhecíamos e é uma satisfação enorme, assim, já tinha acompanhado o teu trabalho, mas como historiador, como uma pessoa que tem um conhecimento da educação, da arte, da cultura, está há 35 anos dentro da Fundação Cultural de Curitiba, então é uma pessoa que a gente pode sugar bastante também, porque é um conhecedor da nossa cidade, né, dos equipamentos públicos que a gente tem em Curitiba, né, e de como que essas ações são feitas. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, as pessoas que estão aqui conosco, né, a Cris da Escolinha de Arte, que é a nossa coordenadora, o professor Fernando, que é o nosso coordenador no DANCEP, professoras e professoras do DANCEP que estão aqui, estudantes do DANCEP, Márcio Barros, que é vereador em Curitiba, que tem nos acompanhado também, eu agradeço muitíssimo, que é uma pessoa que está aí, né, entrando nesse aspecto da questão, né, da política, né, voltada para a questão da cultura, é uma pessoa que está voltada à arte também, agradeço muitíssimo estar conosco, sei que tem pessoas aqui, a Gorete, né, que está conosco também, que é do governo do estado, então, assim, essas pessoas, esse fazer que nós tivemos hoje, né, dessa escuta, isso é importantíssimo, porque eu acredito que cada pessoa que esteve aqui hoje sai daqui, né, não só pensando e refletindo sobre, mas revisitando aquilo que nós temos até então sobre os aspectos da cultura, né, que é urgente, né, a gente revisitar e ir para a ação. Então, eu penso que isso que a gente está fazendo agora aqui é uma ação, sim, e isso vai reverberar onde nós estivermos. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, cada um de vocês, por acreditar nesse projeto, que é um projeto da escola, e que a gente, até esse momento, a gente não tem. Então, esse movimento que a gente tem dentro da escola é importantíssimo. Então, eu só tenho a agradecer muito e fico, assim, honrada por esse momento que nós tivemos hoje. Adri, eu vou até aproveitar e convidar todo mundo que está aqui conversando com a gente para fazer um momento blogueirinho, tá? Convidar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o nosso site, o dancep.com.br, que é um espaço de diálogo permanente com todo mundo, tá? E assim, que a gente espera que em breve a gente possa fazer isso presencialmente, olho no olho, conversa no ouvido, assim, sabe? Para a gente ouvir de pertinho e a gente poder, juntos, ali num espaço, principalmente naquele prédio maravilhoso, que é do Colégio Estadual, que a gente está retornando esse ano, a gente possa lá pensar em arte e cultura e produzir juntos. Né? Isso é muito legal. Adri, obrigado pela parceria de sempre. Convido vocês lá nas nossas redes para acompanhar a gente, dizendo que esse bate-papo vai estar depois no nosso canal do YouTube, e vocês podem divulgar com os colegas de vocês depois também, e a gente já convida para o nosso próximo DANCEP Conversa, onde nós vamos estar falando mais um pouquinho aí de gestão cultural, né, e outros temas que vão surgindo aí ao longo do ano. Então, um forte abraço, né, obrigado pela oportunidade do encontro com todos, e até breve, tá? O nosso próximo